Fala Crypto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal e já de olho no Bitcoin, o que a gente está esperando nesse momento agora, no tempo gráfico diário. No vídeo de ontem a gente falou que um topo descendente seria a maior probabilidade de formação contra o topo anterior e nada melhor do que encontrar nas EMAs 12 com a de 26 períodos. Então a gente tem a EMA 12 com 26 períodos, ontem a gente teve um fake out, uma movimentação um pouco mais estranha do rumor do Facebook, que acabou sendo somente um rumor nesse movimento aqui, não passou disso, eles não compraram Bitcoin nenhum e agora estamos indo em busca de um fundo ascendente no tempo gráfico diário contra o fundo anterior. O fundo anterior agora em 40 e vou arredondar para 47 mil dólares e qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente no tempo gráfico diário. E fundo ascendente por quê? Porque se você traçar a Fibonacci, né, traçar a Fibonacci primeiro, você tem que traçar ao contrário da queda. A gente atingiu 0,5. Quando você atinge 0,5, você aumenta a probabilidade de um padrão de equilíbrio, você aumenta a probabilidade de algum outro tipo de padrão. Se tivesse parado em 0,382, aumentaria a probabilidade de uma bandeira de baixa para ter uma continuidade para baixo. Como passamos para 0,5, maior probabilidade agora é de ter uma força compradora agindo nessa região aqui para a formação do fundo ascendente. E aí a gente tem as nossas escalas dos touros mais agressivos, escalas dos touros mais conservadores, escalas da força compradora, o quão agressivo você quer ser nesse movimento de baixa. Geralmente formamos um fundo ascendente no tempo gráfico diário quando o RSI do tempo gráfico de 1 hora entra em níveis de sobrevenda. Então a força mais agressiva vai entrar no 1 hora em sobrevenda. A força menos agressiva vai aguardar o repique do tempo gráfico de 1 hora e vai esperar formar um fundo ascendente para ver se temos uma continuação. E aí que entra o pulo do gato de você conseguir visualizar essas tendências. Dependendo do repique, do volume criado no repique, a gente começa a imaginar se esse movimento vai ter um fundo ascendente ou se esse movimento... se esse repique for muito fraco, vai ter um fundo descendente. E aí que a gente começa a visualizar esses padrões gráficos, né? Por isso que eu sempre boto a Fibonacci para quem ainda não consegue bater o olho e entender muito bem. Você utiliza a Fibonacci se você traçar do topo para o fundo, né? Você traça do topo do movimento até o fundo. Se esse padrão de repique, né? Se o repique passar de 0,382 e tiver uma continuação de baixa, tem que traçar de uma outra forma. Bom, deixa eu botar no diário aqui novamente para explicar. Se esse repique, olha só, o repique no diário foi grande o suficiente para a gente esperar a formação de um fundo ascendente. É exatamente o que a gente está esperando no tempo gráfico de 1 hora, porque os tempos gráficos são fractais, então existem tendências dentro de tendências e elas funcionam da mesma forma. Então, no tempo gráfico diário aqui, a gente tem o nosso queda. Se o repique tivesse parado exatamente abaixo ou abaixo de 0,382, aumentaria a probabilidade de uma queda. Então a gente sabe que não seria um repique para a gente entrar. Então a força mais conservadora vai aguardar o repique atingir em 0,5 em um determinado movimento no tempo gráfico de 1 hora para buscar uma compra no fundo ascendente no tempo gráfico de 1 hora. A força mais conservadora ainda vai esperar um repique no tempo gráfico de 4 horas, vai esperar um repique e ver o tamanho desse repique, se ele é grande o suficiente para criar espaço de formar um fundo ascendente, para tentar comprar no fundo ascendente. Então agora cabe tudo no quanto de risco você quer tomar para o quanto de retorno que você tem a possibilidade de ter. E por isso que as tendências são fractais e basta você escolher qual é o tipo de risco que você quer tomar em cada operação. BNB voando alto, segurando a média móvel de 12 períodos no tempo gráfico de 4 horas, já no de um dia tentando inverter para cima. Aqui a gente tem um W, né, que é o Butterfly, a gente chama isso de Butterfly, é um padrão de continuação de alta, volume está ascendente, volume subindo conforme a gente vai rompendo o topo, testando lá 615 como o nosso ponto de resistência e depois temos 640 e aqui vale até scalps nesses tipos de operações, a gente rompendo topos desses movimentos, vale até alguns scalps para tentar buscar um percentual aí pequeno com risco retorno muito favorável e grande probabilidade de continuação. O Binance subindo muito. E a ADA está num padrão um pouco diferente no tempo gráfico diário, não mostra muita informação, né? A gente tem um fundo ascendente formado em 1,
Dólar 1.01, considero $1. Gráfico de uma semana, a gente deve ter o nosso padrão gráfico no de um mês. Isso aqui a gente chama de megaphone. Quando você rompe para cima e rompe para baixo, você não tem um padrão muito bem definido, as coisas ficam um pouco mais confusas e aqui viram um padrão de megaphone. Megaphone porque você tem o desenho muito próximo de um megaphone. Ele é ao contrário de um afunilamento, ele vai abrindo em vez de ele ir fechando. É um padrão gráfico de megaphone. Eu, em particular, eu não gosto de operar esses padrões gráficos, mas temos que ficar de olho e ir acompanhando. Nada sem informações nítidas, então pulamos esse ativo, vamos para o próximo, Litecoin. No tempo gráfico começa com o semanal, que é o maior. Semanal formou o fundo ascendente em 206,88, criando uma escadinha de preço. Olha só, nossas bases de suportes ao longo do caminho. E quanto mais base de suporte um ativo criar ao longo de um caminho de alta, mais sustentação ele vai ter em uma eventual queda. Então, se a gente for corrigir, por exemplo, no mensal, for buscar um fundo ascendente no mensal, vai ser muito bom, porque teremos várias bases de preço para a força compradora ir atuando como nossos pontos de apoio e posicionamento de ordens com o stop loss logo abaixo. Então temos muitas bases de preço, isso é excelente para um ativo ter uma continuação de altos. Olha só o nosso padrão de... Isso aqui pode ser um Butterfly, mas ser um Adam and Eve, é um Adão e Eva. Esse padrão é muito interessante, Adão e Eva, é um padrão de continuação, quando você tem um fundo em V, depois um round bottom, né? Depois você tem um fundo arredondado, padrão de Adão e Eva, muito bom, vale a pena pesquisar sobre. E volume muito convincente, provavelmente Litecoin tem assim uma continuação, eventualmente precisamos formar um fundo ascendente no tempo gráfico mensal, como estamos fechando o mensal no dia 29, exatamente no meio, provavelmente inside bars no mensal pro mês que vem. Então isso que temos que ficar de olho. Outra moeda, vamos para o WIN. WIN no tempo gráfico semanal não diz muita coisa, que explodiu para cima, no mensal não diz muita coisa. Semanal a gente formou o nosso fundo ascendente, olha só. A gente pode usar a nossa Fibonacci de novo para fazer esse teste. A gente pega da base até o topo. Olha como um ativo já devolveu muito mais do que 0,382. Até aqui seria uma bandeira de alta muito saudável. Como a gente passou de 0,618, aumenta a probabilidade de um padrão de equilíbrio. Ou seja, padrão de equilíbrio vai formar fundo, topo descendente, e provavelmente vamos apertando aqui. E isso daria um inside bars no mensal também. Com certeza vamos formar inside bars aqui. E aí, provavelmente, no mês que vem, aqui de novo. Só que temos tanta volatilidade que para chegar daqui até o topo seria quase duplicar o valor de win. Então, o que eu estou de olho nesse momento? Estou de olho no tempo gráfico de um dia. Enquanto a gente manter a tendência de alta, topo, fundo ascendente, topo ascendente, formação de fundo ascendente, a gente pode manter a tendência de alta no tempo gráfico diário e ir apertando no semanal. Semanal a gente formou uma base de preço, vai formar um topo, porque aqui vai virar uma zona muito fácil para os ursos operarem, porque a gente tem o nosso topo com a resistência muito nítida, então o risco-retorno fica mais favorável de você perder aqui um possível 10% e ter a possibilidade de ganhar 5, risco-retorno 5 para 1, e aí por isso que padrões de equilíbrio são formados e a gente continua apertando aqui dentro. Então vamos para outra moeda, Ethereum no nosso topo histórico. Ethereum rompeu tudo, o tempo gráfico diário, não tem fundos ascendentes, o último fundo ascendente foi em $2.100, temos que acompanhar os fundos ascendentes do tempo gráfico diário. E Ethereum vale uma das nossas estratégias de trade, que é comprar os 5 minutos em sobrevenda, a primeira vez que um ativo atinge 5 minutos em sobrevenda depois de um grande movimento de alta, aqui até a gente já teve aqui, tivemos um ponto de repique, primeira vez que a gente atingiu foi essa... Bom, atingimos várias vezes nesse ativo e tem funcionado por várias vezes, olha só, uma aqui, uma aqui agora. Então, várias vezes que a gente atingiu o nível de sobrevenda no tempo gráfico de 5 minutos, foi formado exatamente o nosso ponto de base do preço. Formamos uma base de preço, provavelmente formando mais uma base de preço. E aí, eventualmente, quando a gente perder as tendências, o tempo gráfico de 1 hora for fazendo a mesma coisa, também é um ponto interessante para pensarmos em uma entrada para um repique. Aqui a gente tem também alguns exemplos, olha só. Primeiro, 1 hora em sobrevenda foi aqui. Segundo, 1 hora em sobrevenda foi nesse movimento aqui. Terceiro, 1 hora em sobrevenda foi nesse movimento aqui. Então criamos sempre bases de preço no 5 minutos e no 1 hora
E muito interessante para a gente ficar de olho, está na minha estratégia de trade, meu alarme no TradingView está setado, só clicar com o botão direito, botar em adicionar alarme no RSI, bota um pouco acima de 30, quando começar para baixo de 30 você começa a escalonar ordens de compra e aguarde um possível repique. Fio tá um padrão muito interessante, eu tô com os alarmes, eu até tenho uma posição em fio agora, porque a gente tem um inside bars no tempo gráfico semanal, a gente tem um corpo de um candle dentro do corpo do candle anterior, olha só, temos uma vela daqui, uma vela daqui, e a gente já tem o nosso fundo ascendente possivelmente formado, nossa base tripla de preço, e um rompimento para cima levaria fio contra dólar ter provavelmente um novo topo histórico, e isso poderia dobrar o valor de fio, por isso que eu estou numa posição, volume descendente, enquanto a gente vai apertando. Idealmente é o tempo gráfico de 1 hora segurar o 130, meu stop está abaixo de 130, 129,99 e provavelmente a gente tem uma continuação de alta, isso que eu estou aguardando, e fio BTC também está em um padrão de equilíbrio. Olha só esse padrão de equilíbrio no tempo gráfico diário, que lindo! Temos o topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Estamos apertando ele, rompendo para cima. O rompimento do fio BTC vai indicar um rompimento de fio USDT. Então, possível grande movimento de alta para fio aí, e é o que eu estou aguardando. E inside bars aqui também no semanal. A gente tem um inside bars de várias semanas aqui no semanal. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Um rompimento disso para cima vai ser considerável. Volume de venda decrescente, volume de compra ascendente. E isso que eu estou de olho e acompanhando numa posição de swing aí em fio, esperando que tenha um maior movimento de alta. Chiles segurou a média de 12 períodos no tempo gráfico semanal, 0,32 é nosso fundo ascendente no semanal, né? A gente testou lá. Na verdade, a gente tinha um fundo ascendente, rompeu para baixo. Provavelmente eu devo ver no mensal. Inside bars no mensal. Quando você começa a ter uma conturbação nos tempos gráficos menores, dá o zoom out, olha para o maior inside bars. Vamos fechar um mês, 2 dias. Daqui a 2 dias abre um outro mês aqui dentro. Provavelmente vamos apertar mais um pouco em CHZ nesse momento. Então 100 operações por hora em CHZ. Já na Dodge a gente fez ontem inside bars rolando. Provavelmente não vamos sair desses níveis aqui, dessas barras anteriores. É o que a gente vai ficar. E por hoje é só, videozinho rápido, deixa esse like, deixe moedas para eu fazer, botem as moedas, comentem, curtam moedas e muito obrigado, até amanhã.